Olá, alunos! Hoje o tema da nossa aula é concurso. Concurso de pessoas ou concurso de agentes. Vamos partir do conceito. Concurso nada mais é do que a pluralidade de pessoas que praticam o mesmo crime ou uma contravenção penal. Falando de crime, vamos fazer aqui um paralelo entre a classificação dos crimes e o concurso de pessoas. Nós já estudamos a classificação de crimes e os crimes entre as diversas divisões. Nós temos os crimes classificados em crimes unissubjetivos, monossubjetivos ou de concurso eventual. Quais são esses crimes? São aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa. Mas isso não significa dizer que somente podem ser praticados por uma pessoa, tá? Então, admitem concurso de agentes. Vou trazer um exemplo para vocês, um caso de homicídio. No crime, a conduta prevista no artigo 121 é matar alguém. Então, o verbo do tipo ali é matar. Ali, a exigência que para A matar B precisa ser uma só pessoa, ou A pode combinar com C e D para matarem B? Claro que podem. Então, o crime de homicídio é um crime classificado como unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por uma só pessoa, mas em algumas situações nós percebemos concurso de agentes. Que concurso? O concurso de agentes previsto nos artigos 29 a 31 do Código Penal. Então, aqui nós percebemos o quê? Nos crimes unissubjetivos, né, em que são crimes que podem ser praticados por uma pessoa, há sim a possibilidade de termos o concurso de pessoas dos artigos 29 a 31 do Código Penal, da parte geral. Nós temos ainda os crimes classificados como plurissubjetivos ou plurilaterais, concurso necessário. Estes crimes, eles só podem ser necessariamente praticados por duas ou mais pessoas. Então, aqui, gente, é diferente dos crimes classificados como crimes unissubjetivos. Por quê? Porque os crimes unissubjetivos, eles podem ser praticados por uma pessoa, mas, né, necessariamente não é só uma. Pode ser que haja duas ou mais pessoas, né? Vamos dar um exemplo. O exemplo que eu dei para vocês foi do homicídio, por exemplo, mas nós temos também a diversos outros crimes, né? Na verdade, são vários que trabalham justamente em que sentido? Lá fala somente na conduta, não tem previsão de duas pessoas, mas é claro que se admite concurso. Contudo, existem crimes, que é o caso da rixa e da associação criminosa, que no próprio tipo penal, cuja previsão aqui desses crimes é o 137 e o 288, eles só podem ser praticados se for por duas ou mais pessoas. Inclusive, rixa e associação criminosa só se dão mediante a prática, né? O tipo penal ele se concretiza com a prática com a junção ali de três, mas só pode ser praticada ali por três ou mais pessoas, rixa e associação criminosa. Então, são crimes o quê? Plurissubjetivos. Existe concurso de crimes no crime plurissubjetivo? Existe, gente. Só que esse concurso é um concurso que já está no tipo penal, já está lá com previsão no tipo penal, ou seja, se eu for lá no artigo 137, eu já vou perceber que o concurso já está ali. Então, eu não vou precisar me utilizar dos artigos 29 a 31. Os artigos 29 a 31 do Código Penal são utilizados, né,
para os crimes unissubjetivos. O plurissubjetivo são aqueles que o concurso já está ali dentro do tipo penal, porque eles só podem ser praticados por pluralidade de réus, tá? Existem algumas teorias, né, quanto ao conceito de autor, porque nós estamos falando sobre concurso de pessoas, né? Então, nada mais importante do que entendermos quem são essas pessoas aqui. E nós temos diversas teorias. A teoria que foi adotada pelo nosso Código Penal foi a teoria restritiva. E, de acordo com a teoria restritiva, autores são diferentes de partícipes. Mas vamos voltar à pergunta inicial: quem é autor? Quem pode ser autor de um crime, né? Autor é aquela pessoa que realiza o tipo penal, em qualquer de seus aspectos. O crime de homicídio, o verbo nuclear é matar, né? Então, se essa pessoa desfere tiros, ou se utiliza de facas, ou, enfim, qualquer outro meio, pega uma pedra e atinge essa pedra justamente na cabeça, e essa pessoa morre ali nesse momento em função dessa pedrada. Então, quem é o autor? Quem realizou o tipo penal. Então, esse é o autor. E quem é o partícipe? O partícipe é aquela pessoa que auxilia. Nós temos aqui como formas de auxílio trazidos pela doutrina o auxílio material ou o moral, né? Então, essa pessoa auxilia ou de forma material ou de forma moral. Auxiliar quê? A prática do tipo penal, né? Só que nesse caso ela não ingressa, ela não realiza o tipo penal. Então, são situações em que aparece o mentor do crime, o mandante do crime, tá? Então, esses são quem? São os partícipes, diante o quê? Do estudo, do concurso de pessoas. Alguns requisitos são importantes e merecem a nossa atenção. Requisitos para quê? Requisitos para a existência do concurso de agentes ou concurso de crimes. Primeiro, pluralidade de condutas. Cada pessoa precisa ter realizado ao menos uma conduta. Além dessa pluralidade, nós temos a relevância causal dessas condutas. Essas condutas precisam ser relevantes. Relevantes em que sentido? No sentido que de realmente ter alguma relação com o resultado. E liame subjetivo. O liame subjetivo significa dizer que todos os envolvidos, eles devem atuar com intenção, com vontade, com consciência de produzir o quê? De produzir o resultado. E ainda o quarto requisito é a identidade de crime para todos os envolvidos. Nós temos uma teoria, a teoria chamada unitária, em relação à questão da identidade do crime para todos os envolvidos. A teoria em destaque é a unitária. Ela foi adotada pelo artigo 29, no seguinte sentido, de que todos aqueles que se envolveram, né, eles não só concorreram para o crime, mas eles também vão responder para o mesmo crime. Em função de quê? Em função da teoria unitária. Modalidades. Nós temos algumas modalidades de concurso de agentes. Nós temos a coautoria, que nada mais é, a própria nome fala, o próprio nome já entrega, né? Coautor, coautoria. Quando duas ou mais pessoas praticam uma conduta tipificada aonde? No Código Penal. Título de exemplo, pessoas que matam,
no crime de homicídio. Então, todas aquelas pessoas, elas são o quê? São coautores daquele crime. Então, eles vão responder pelo mesmo tipo penal. Temos ainda a figura da participação, que diz respeito àquela pessoa que não realizou o ato executório, mas auxiliou de alguma forma. E aí, o artigo 29, ele nos deixa claro que essa participação não é uma participação assim, inconsciente. Essa pessoa que está auxiliando, que está participando, ela tem que ter ciência do crime. É aquele, por exemplo, que está emprestando o carro para outro que vai pegar o carro e vai na casa de um terceiro para cometer um furto. Então, ele se utiliza do carro tanto como transporte, como para guardar aquela subtração daquela coisa alheia móvel, né? E aqui, essa participação, esse participante aqui, essa figura da participação, essa pessoa tem que ter ciência que ela está o quê? Auxiliando no crime. Existem as espécies, né? Tem a participação moral, que é o com induzimento ou uma instigação, e tem a participação material, que é o próprio auxílio para o crime. Exemplo, né? Nós temos aí o empréstimo de uma arma para o cometimento de um crime. Então, é uma participação o quê? Material. A doutrina ainda traz a participação classificada como inócua ou ineficaz, que é justamente aquele caso em que a pessoa não contribuiu nada para a execução do crime. O crime realmente aconteceu, mas aconteceu de forma, o resultado, mas aconteceu de forma diferente. A chega para B e fala assim, olha, né, na verdade, vamos colocar a figura de B. B chega para A e fala assim, olha, eu não suporto minha sogra. Então, eu sei que você tem uma arma, me presta essa arma para me matar ela, porque eu não suporto ela. E aí A fala, olha, realmente eu concordo com você, sogra é difícil, é muito difícil. Então, sim, claro que eu te empresto, te empresto sim a arma. E aí, A empresta essa arma para B, né? E B, com o intuito de matar a sogra, vamos colocar aqui como C, com esse intuito. Então, ele pega a arma com esse intuito de ir lá matar. Só que no caminho, ele pensa, quer saber? Não vou matar, vou matar ela assim não. Vou matar ela de forma, vou envenenar ela. Não vou matar ela usando essa arma não. Vou matar ela envenenada. E aí, o que acontece? B, né, nesse trajeto, ele acaba conseguindo o resultado dele, mata a sogra, só que envenenada. Então, a figura aqui de A, que emprestou a arma, para B, o que acontece? B não usou a arma para matar a sua sogra, né? Ele usou um veneno. Então, a participação de A, ela é inócua, ela é ineficaz. Levando em consideração o quê? Em consideração a arma, a participação dele nesse causídico. Nós temos ainda a autoria classificada como mediata. A autoria mediata é quando o agente ele se serve de outra pessoa sem discernimento ou que ainda esteja com uma percepção errada da realidade para execução do delito, né, do tipo penal. Entre os exemplos, nós temos a minoridade, nós temos a doença mental, nós temos a embriaguez e nós temos também a coação moral irresistível. Então, o agente, ele se utiliza dessa outra pessoa, né? Ele se serve dessa outra pessoa. Só que o que acontece? Essa outra pessoa, ela não tem o quê? Ela não tem o discernimento, né? Ou ela tem uma
errada percepção da realidade nessa execução. Então, nesse caso, nós estamos diante da autoria mediata. Vou dar um exemplo mais claro para vocês aqui. Vamos supor que ele quer convencer uma criança de 6 anos, ou mesmo um doente mental, a colocar um líquido transparente no copo de alguém. E esta, pensando tratar essa criança, pensava, não, ele estava pensando tratar-se de água, mas na verdade era veneno. Ela coloca o veneno no recipiente. E esse veneno vem a ser ingerida pela vítima, claro, né, do envenenamento, do homicídio. Então, o que faltava nessa criança? A capacidade. Então, aqui aconteceu um concurso de pessoas em que a autoria foi imediata. Um caso de coação moral irresistível, nós temos o executor, né? O ameaçado, ele pratica o crime o quê? Com a vontade submissa à do coator, né? Aquela pessoa que está coagindo ele, né? Então, nesse sentido, tudo tem que ser provado, claro, né? Para que seja configurado o quê? A autoria mediata. Então, não existe, pessoal, a doutrina é clara em dizer que não há coautoria ou a participação nesses casos. Então, não há coautoria e nem há participação nesses casos. Por quê? Porque essas pessoas, elas que ajudaram, elas não tinham discernimento, elas tinham errada percepção da realidade na execução. Nós temos ainda a autoria colateral. A autoria colateral é aquele caso em que 2 ou mais pessoas contribuem para a materialização do tipo penal, sem que uma saiba da colaboração do outro. É o caso de 2 matadores, né? E os 2, um não sabe do outro e eles disparam contra C. Ambos atingem C, né? E eles estão ali disparando, né? E um não sabia o que? Da existência do outro. Mas ambos estão atingindo o resultado. É a chamada autoria colateral. E nós temos uma terceira, que é a autoria incerta, quando nessa autoria colateral não se sabe quem foi o efetivo causador do tipo penal. Então, ambos vão responder pelo crime tentado. Exemplo A, sem saber da existência de B, ambos disparam projéteis, né, ali através da arma de fogo contra C, ambos vão responder pela tentativa do homicídio. E nós temos um princípio que ele é bastante utilizado quando se traduz, quando se fala a respeito de concurso de pessoas, é o princípio da conivência. O princípio da conivência nada mais é do que a participação por omissão. Quando a gente não tem o dever de evitar o resultado, tão pouco ele aderiu à vontade criminosa do autor. É o caso do cidadão comum, que ele até vê, ele até percebe que está acontecendo um homicídio naquele atual momento que ele está olhando, né? Há um homicídio em andamento, mas ele tem medo, ele tem receio, né? De arriscar a vida dele. Então, por isso, se porventura ele viesse a tentar impedir, até mesmo porque o agressor está com a arma ou com uma faca, enfim, e ele tem medo mesmo, ele tem receio de acontecer alguma coisa com ele. Então, ele não intervém o quê? Ele não intervém por medo. E ele não intervém para salvar a vida dele, né? A sua própria vida. Aqui, gente, por esse princípio da conivência, nesse causídico, esse agente não responderá o quê? Por crime nenhum. Nós temos ainda a participação impunível.
já finalizando aqui, à luz do artigo 31 do Código Penal, nós percebemos que essa participação impunível se dá quando o agente instiga, auxilia, né? Mas o crime ao menos chega a ser tentado. Então há um estímulo, há uma instigação, mas não há nenhum resultado, não há nenhum reflexo. Então, em matéria penal, não diz-se crime, né? Se ao menos não tiver o que? Ao menos a culpa, né? Então, se uma pessoa estimular a outra a cometer esse tipo penal, esse crime, e essa pessoa sequer inicia a execução do delito, essa conduta é o quê? Ela é atípica para ambas as partes. Bons estudos.